Bem-vindos, alunos! Nesse vídeo eu vou abordar a modularização. Bom, eu vou trazer aqui um exemplo que está no meu livro, não é? Então você não precisa de comprar o livro. Bom, qual é a ideia de modularização? Imagine que você tem um trecho de um código grande. Dar manutenção num trecho de código grande é complicado, tá? Sempre pense na manutenção, tá? Nunca pense no desenvolvimento em si. Pense no tempo de manutenção. Esse é o pior tempo que tem. Por quê? É o tempo que o cliente não te paga direito. O tempo de desenvolvimento até o cliente paga. Agora, tempo de manutenção o cliente não quer pagar. Então, nós temos sempre que pensar no tempo de manutenção. Isso está claro para nós. Qual é a ideia da modularização? A ideia da modularização é dividir um trecho de código grande em um trecho menor, tá? E o que então me faz pensar em modularização? Vamos lá. Por exemplo, o NSBasic, HB++ é outra ferramenta. Assim também como o HB++ no NSBasic, os dois, né? Falei errado, mas já vamos aqui puxar o gancho. Eles possuem uma série de funções já nativas da biblioteca deles. Essas funções, elas são atômicas, tá? Elas executam apenas uma única função ou uma rotina. Vamos ver que no NSBasic eu tenho rotinas e funções. Rotinas são utilizadas para executar alguma coisa e não retornar nenhum valor. Funções, ela executa alguma coisa e retorna algum valor. Então, tanto no NSBasic quanto no HB++, nós temos rotinas e funções que vão fazer alguma coisa, tá? E o que elas vão fazer? Coisas atômicas, ou seja, uma única funcionalidade. Por exemplo, eu poderia ter uma função abrir banco. Eu poderia ter uma função gravar no banco. Eu poderia ter uma outra que seria fechar banco. Em vez de eu ter um código grande fazendo tudo isso de uma única vez, eu posso criar então funções que fazem apenas uma única coisa, tá? E depois eu chamo essas funções de acordo com a minha necessidade. Eu tenho vantagens, não é? Vimos aí que a minha manutenção de código ela é reduzida. E vamos aqui a esse exemplo aqui. Repare que eu tenho um botão e nesse botão eu tenho um código que calcula salário de 3 funcionários. E se entrar mais um funcionário? E se mudar a base de cálculo para o meu funcionário? Eu vou ter um grande código para se trabalhar, tá? Repare que eu posso então criar uma função atômica que só calcula salário, ou seja, não faz débito, não faz nada, só calcula, entendeu? Pensou em função, tem que ser algo atômico, ou seja, só faz uma coisa. Então eu poderia ter aqui um calcula salário, tá? Uma única função, e eu chamo essa função 3 vezes. É lógico que eu utilizaria um banco de dados, né? Eu jamais colocaria o código de 3 pessoas aqui, ou no hashcode como está aqui, não é? Mas eu estou utilizando um exemplo. O que eu faria? Então, eu transformaria isso aqui numa função e eu chamaria 3 vezes, passando alguns parâmetros, tá? Então, eu vou fazer a modularização desse código-fonte. Então, a primeira coisa que eu faria seria criar esse arquivo módulo aqui. Já vimos que esse arquivo módulo ele sempre é carregado antes da execução dos códigos das telas. Ou seja, então eu posso utilizar em qualquer parte lá do meu projeto, tá? Então, sempre crio um arquivo módulo e vou criar esta função aqui, tá? Repare que essa função tem uma lógica.
Eu vou explicar como fazer uma função e uma subrotina. Bom, uma sub funciona assim, sub, tá? Aí você dá um nome para essa subrotina, nome da sub. Eu coloquei esse nome aqui. E você pode ou não receber parâmetros. Bom, e você tem que finalizar end sub. Tudo que estiver aqui dentro vai ser processado quando essa subrotina for chamada, tá? Ok. Repare que a subrotina ela não retorna valor nenhum, tá? Bom, para passar parâmetro é fácil. Por exemplo, parâmetro 1. Tá? Digamos que eu estou dando esse nome aqui para esse parâmetro. As integer, as inteiro, tá? E aí eu posso utilizar esse parâmetro aqui dentro para fazer qualquer coisa. Essa é a estrutura básica de uma subrotina, que não retorna valor nenhum. Agora, já uma função retorna valor. Repare que eu tenho uma função chamada calcula salário, que recebe um salário e retorna um número double. Tá? Poderia retornar inteiro, poderia retornar string, poderia retornar qualquer tipo do NSBase. Bom, aqui já é coisa interna, tá? Um código interno aí de cálculo, mas o retorno é feito assim, ó, você coloca o nome da da função, ó. Esse é o mesmo nome que recebe o que você quer retornar, tá? Poderia ser 5, poderia ser qualquer coisa aí que você quisesse retornar. Lembre-se que a função ela termina com end function, tá? Diferença da subrotina. Mas ambas têm a mesma ideia de executar um trecho de código pequeno, tá? Um trecho de código atômico. Bom, neste exemplo, o cálculo está feito. Agora eu preciso de chamar essa função. Eu venho aqui no meu formulário, vamos ver o objeto, ver o código. Bom, é assim que eu chamo, ó. Eu estou chamando, passando um valor para calcula salário. E eu estou recebendo o que está vindo de calcula salário e exibido no message box. Então basta passar o parâmetro que eu quero passar aqui, que ele vai fazer o cálculo do salário segundo aquele código, não é? Eu posso chamar quantas vezes eu quiser. Poderia fazer um loop numa base de dados e exibir todos os salários aí, tá? Bom, então essa aula... vamos voltar em calcula salário. Agora eu lembrei de algo interessante. Bom, eu falei que o NSBasic possui funções internas. Repare, eu estou utilizando today. Today, se você vir aqui na documentação, ó, sempre utilize a documentação, tá? Meu livro não é a única fonte de informação, não. Só que essa documentação aqui, eu não gostei dessa ferramentinha aqui. Vocês poderiam ter utilizado outra. Aqui, ó, today. Então, vamos lá, ela retorna a data, né, corrente, a data interna do equipamento, tá? Eu também estou utilizando uma função month. Vamos ver aqui como que funciona esta função. O NSBasic sempre eu achei, estamos utilizando o NSBasic, mas não vamos deixar de falar mal dele, não é? Eu sempre achei essa documentação fraquinha, tá? Bacana a ideia de colocar um exemplo, mas eu sempre achei ela fraquinha. Eles poderiam explorar mais a documentação. Ó, essa função, dado uma data, ela retorna o mês daquela data. Tudo bem? Então, repare que eu estou utilizando as funções do próprio NSBasic. Tá? Então, com esse vídeo, eu quis demonstrar aqui a prática da modularização.
através de subrotinas e funções. Também queria mostrar a estrutura de uma subrotina ou de uma função e a diferença entre as duas, né? Por que utilizar uma subrotina e por que utilizar uma função. Espero que tenham gostado e ânimo aí nas aulas, né? Vamos continuar a fazer as aulas aí no nosso ambiente virtual e boa sorte!